A gente vai entrar agora numa aplicação famosa dos movimentos variados, que é a queda livre, que vai ser basicamente o estudo no plano vertical, tá bom? E aí o que eu quero que você guarde? Quando se usa o termo queda livre, eu não estou necessariamente falando só de um objeto que está caindo. Ele pode estar subindo ou descendo, o que importa é que seja na vertical o movimento livre da ação da resistência do ar. Então, o termo apareceu em prova queda livre, despreza-se a ação da resistência do ar, logo, a única aceleração que vai atuar durante o movimento vai ser a chamada aceleração da gravidade. A gravidade da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas 99% das questões de vestibular arredonda isso para 10. Então, a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza, agora o que eu quero que você guarde? Algumas características da queda livre. Então, por exemplo, eu vou pegar uma bolinha aqui, vou dar um tapão nela. E eu vou lançá-la verticalmente para cima com uma certa velocidade VO. Durante a subida, você já consegue, experiência nossa no cotidiano, à medida que sobe, a velocidade vai o quê? Diminuindo. Tanto é que diminui que quando chega no ponto mais alto, a velocidade vale quanto? 0. E aí ela vai e desce. Não tem essa voltinha aqui não, tá, pessoal? Isso aqui é só para efeito didático, para eu poder separar a subida da descida. Quando o objeto chegar aqui embaixo, ele vai voltar com uma certa velocidade. Coisas que eu quero que você guarde. Primeiro, classifique o movimento na subida e na descida. Então, vamos lá. Na subida, a gente sabe que a velocidade vai estar diminuindo, então o movimento é uniformemente retardado. Legal. No ponto mais alto, na hora que ele para de subir, vocês concordam comigo que a velocidade é 0? E aqui tem uma pegadinha clássica de prova. No ponto mais alto, a velocidade é 0. Nesse ponto, a aceleração é 0. Vamos lembrar, no movimento vertical, qual a única aceleração que vai atuar na queda livre? Não é a aceleração da gravidade? A gravidade deixa de existir no ponto mais alto? Não. Então, no ponto mais alto, a velocidade é 0, mas a aceleração é diferente de 0. E por quê? Porque essa aceleração é a própria aceleração da gravidade. Beleza. Subiu, a velocidade vai diminuindo, velocidade 0 no ponto mais alto, e aí ele começa a descer. À medida que desce, experiência nossa, à medida que o objeto cai, sua velocidade vai ficando cada vez maior. Então, na descida, o movimento é uniformemente acelerado. Outra coisa que eu quero que você guarde. Se, isso é fundamental nos desenhos das questões que você for resolver. Se no desenho ficar muito claro que o objeto vai e volta para a posição de lançamento de tal maneira que a distância que ele sobe seja igual à distância que ele desce, sempre na queda livre, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Beleza? E por último, se eu lanço esse objeto com uma velocidade, sei lá, por exemplo, de 20 metros por segundo, aí ele vai diminuindo, chegou no 0, aí ele vai começar a cair, a velocidade vai aumentar. Se a distância que ele sobe for igual à distância que ele desce, consequentemente, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. E, finalmente, a velocidade de saída vai ser igual à velocidade de chegada. Velocidade de saída igual velocidade de chegada. Então, se esse cara foi lançado com uma velocidade VO, ele vai chegar aqui também com uma velocidade VO. Só que tem um detalhe, pessoal, e aqui é que está o ponto. Se na sua prova cair questões de nível teórico, com isso aqui você resolve quase todas as questões. Mas se ela vier no nível matemático, aí temos um problema. Primeiro, no nível matemático você tem que concordar comigo. Lembra que agora há pouco a gente viu na introdução ao movimento variado o que era velocidade positiva e velocidade negativa?
Velocidade positiva, o movimento é progressivo. Então, por exemplo, se quem está com velocidade positiva está andando para lá, quem tiver com velocidade negativa tem que estar andando no sentido oposto, beleza? Tá, e daí? Bom, e daí que aqui eu tenho um cara que vai e depois volta. Logo, tem momentos que eu tenho velocidade positiva, tem momentos que eu tenho velocidade negativa. Ou seja, tem hora aqui que o movimento é progressivo, tem hora que o movimento é retrógrado. Jacques, e qual que eu vou escolher? Pois é, esse que é o ponto. Você vai considerar o sentido positivo subindo ou descendo? Você escolhe. É hábito meu escolher o sentido positivo sempre para cima. Então, se eu adotar o sentido positivo para cima, logo essa velocidade que está apontando para o sentido positivo é mais VO. E essa velocidade, que já que ela aponta para baixo, vai ser menos VO. O vetor tem sentido contrário a esse. Então, por exemplo, se esse cara aqui saiu a 20, quando ele tiver uma certa altura, então, por exemplo, vamos colocar que aqui é mais 10, aí aqui em cima, mais 5, no ponto mais alto é 0. Desceu, ó, no mesmo nível, a velocidade saída é igual a velocidade de chegada. Se esse cara tivesse sido lançado para cá a mais 5, ele chegaria aqui, ó, com menos 5. E aí ele vai descendo. Aqui, ó, menos 10. Você está entendendo por que a velocidade é negativa aqui, né? Porque ele está descendo contra esse sentido, até chegar aqui embaixo com menos VO. Tá aí, mais um detalhe. Qual é o sinal da aceleração? A gravidade vale 10, mas tudo bem, é mais 10 ou menos 10? Para onde aponta a gravidade, pessoal? Ela sempre aponta para baixo. Tanto na subida, a gravidade aponta para baixo, quanto na descida, a gravidade aponta para baixo. Tá, e daí? A gravidade vai ter sinal positivo ou negativo? Olha para cá. Como o sentido positivo está para cima, já que a gravidade aponta para baixo, a gravidade vai ser negativa. E se aqui é negativa, aqui tem que ser o quê? É impressionante como em sala de aula a maioria fala que aqui tem que ser o oposto. Ué, mas espera aí, a gravidade ainda aponta para baixo? Sim, se ela aponta para baixo, ela ainda está contrária ao sentido positivo. Então essa gravidade é negativa. A gravidade, gente, nunca vai deixar de apontar para baixo. Uma vez que ela aponta sempre para baixo, a gravidade vai ser sempre oposta a esse sentido. Então, o G é negativo nos dois casos. Ô Jacques, e se eu tivesse escolhido o sentido positivo para baixo? Tudo bem, então a gravidade seria positivo nos dois movimentos. E aqui seria menos V e aqui seria mais V. Você trocaria os sinais de todo mundo aqui, tá bom? Agora vamos ver se bate com a teoria que a gente viu agora há pouco. Na subida, o movimento não é retardado? Então, velocidade e aceleração tem que ter sinais o quê? Contrários, e tem. Na subida, a velocidade é positiva. E a gravidade é negativa. Velocidade e aceleração tem sinais contrários, movimento retardado. Na descida, o movimento não é acelerado? E aí? Na descida, ele está com movimento retrógrado, velocidades negativas. E a gravidade é o quê? Também negativa. Velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Não é a definição matemática para movimento acelerado? Beleza? Para isso aí? Olha, teve uma questão de vestibular uma vez que caiu, cobrou essa situação aqui, ó. Vou fazer aqui nesse cantinho. Falava de dois penhascos. No primeiro falava que uma bolinha era lançada verticalmente para baixo. E uma outra bolinha idêntica lançada verticalmente para cima. Essa vai direto para o chão. Essa primeiro vai subir para depois descer. O problema, queria saber só uma coisa. Brincando com questões modelo Enem, uma prova de física tradicional vai perguntar quem chega no chão primeiro e quem chega no chão com maior velocidade.
Uma prova mais modelo Enem seria o seguinte: se eu colocasse uma pessoa aqui embaixo com o pé dela ali no chão e essa bola fosse atingir o pé, em qual das duas situações o pé ficaria mais machucado? Onde o dano seria maior? Cara, a maioria aqui da bobeira, todo mundo pensa, pô, aqui eu estou jogando o objeto para baixo. Todo mundo concorda que esse gasta menos tempo, uma vez que ele vai direto para o chão. Essa primeiro vai subir para depois descer. Tá, e daí? Só que agora vem a pergunta: quem vai chegar no chão com maior velocidade? Teve alunos que ficaram assim. Teve aluno que pegou isso aqui, eu estou jogando direto para o chão. Esse vai subir. Aí ele vai ter movimento retardado, vai começar lá de cima com velocidade zero. Só que ele vai cair de uma altura maior. Meio que um compensa o outro e tal. E aí cada aluno pensa uma coisa diferente. E aí alguns acham que essa, por estar vindo de um lugar mais alto do que esse, ele vai chegar embaixo com uma velocidade maior. E o que o autor dessa questão exigiu do aluno? Saber isso aqui. Ó. Se eu lançar, vamos inventar números, esse cara a 5 metros por segundo, esse aqui também foi a 5 metros por segundo. Só que aqui, ó, 5, 6, 7, 8, e aí chega lá embaixo, estou chutando 10 metros por segundo. E esse aqui, 5, mas na subida o movimento não é retardado? Então vai lá, 4, 3, 2, 1, no ponto mais alto a velocidade é 0. Tá, e daí? Ora, velocidade de saída é igual de chegada. Então vai ser 0, 1, 2, 3, 4. Quando chegar aqui, essa bolinha está exatamente com a mesma velocidade de lançamento, 5 metros por segundo. Só que apontando para baixo. Ué, mas isso aqui não é igual a isso aqui? Se aqui é 5, aí vai ter 6, 7, 8, vai chegar lá embaixo também a 10 metros por segundo. Aqui eu estou preocupado só com o módulo das velocidades. Ou seja, essa bolinha chega no chão antes dessa. Mas a velocidade de chegada no solo vai ser exatamente a mesma. Ou seja, na hora que elas chegarem em cima do pé da pessoa que está lá embaixo, o dano vai ser exatamente o mesmo. Beleza? Uma outra coisa super tradicional de prova são aquelas questões onde eles colocam lá uma bola, uma pedra e uma pena ou uma folha serão abandonadas de uma mesma altura no mesmo instante, num ambiente que não tem resistência do ar, uma região onde se faz vácuo. Aí a pergunta clássica, né? Quem chega no chão primeiro? Bom, todo mundo que estuda isso pela primeira vez lá no primeiro ano, né, do ensino médio, quando o professor pergunta quem chega no chão primeiro, uma pedra ou uma folha? Todos nós respondemos, é óbvio que a pedra é a mais pesada. Só que qual é o problema? É que a nossa experiência no cotidiano envolve a ação da resistência do ar. Se você pegar uma folha de papel e soltar, você vê que ela vai toda meio avacalhada. Por quê? O ar atrapalha a queda. Mas se você retirar esse ar do ambiente, não vai ter ninguém para atrapalhar o objeto pesado e nem o objeto leve. E aí a gente sabe que os objetos vão chegar juntos no chão. E aí, pessoal, o que a gente vê mais entre os alunos? Quando se pergunta por que eles chegam juntos, a maioria responde, chegam juntos porque não tem resistência do ar. Isso é metade da resposta. A resposta completa é, chegam juntos porque, uma vez que não tem a resistência do ar, eles vão cair com o mesmo, entre aspas, motor. Qual é o motor que faz esses caras caírem? Não é a aceleração da gravidade? A gravidade é igual para todo mundo, independentemente de sua massa. Portanto, a frase correta está aqui no quadro. Ó. Chegam juntos, pois, não havendo resistência do ar, os objetos caem com a mesma aceleração, independentemente das massas dos objetos. Então, sempre, necessariamente, um objeto vai estar do lado do outro. Sempre, lado a lado. Mas tem que estar muito claro no enunciado que ali se faz vácuo, tá bom? Joia. Agora, vem cá. Quais são as equações da queda livre? Eu não precisava nem ter colocado isso aqui, tá? Mas eu vou só mencionar.
Gente, a queda livre não é um movimento variado, então são as mesmas equações da aula anterior. V igual a VO mais AT. Só que aqui a aceleração, em vez da gente chamar de A, aqui eu vou chamar de G. GT. Tá vendo? Você não vai decorar isso aqui não, você tem que saber as outras. V ao quadrado igual a V ao quadrado mais 2 vezes a aceleração da gravidade e o delta S. Como agora o S está na vertical, a gente costuma chamar de delta S Y, só para mostrar que é o eixo Y. Posição final, SY, igual posição inicial, SOY, mais velocidade inicial, a velocidade de lançamento verticalmente, VOY, vezes o tempo, mais GT ao quadrado sobre 2. Tem muito professor que nem faz assim, chama aqui simplesmente de H igual a HO mais VO vezes o tempo. Então, assim, vai muito das nomenclaturas que você está acostumado, tá? A gente vai treinar com exercícios para você perceber como é que a gente vai utilizar isso daí. Para a gente encerrar a queda livre, fica faltando a chamada regra de Galileu. Olha só para essa figura. Eu vou pegar um objeto e vou abandonar. Então, ele tem sua velocidade inicial 0. À medida que ele cai, o que vai acontecer? Isso aqui é uma coisa que quase todos os alunos já sabem. À medida que um objeto cai, ele não vai ficando cada vez mais rápido. E se ele vai ficando cada vez mais rápido, você concorda que eu percorro distâncias cada vez maiores? Então, o que se espera que o aluno saiba no nível quase que intuitivo é que à medida que o objeto vai caindo, ele vai percorrendo distâncias cada vez maiores no mesmo intervalo de tempo. Agora, o que não é intuitivo são os números aqui que eu queria te passar. Então, por exemplo, se esse cara daqui para cá gastou um certo tempo, que eu vou chamar de T, daqui para cá, um novo mesmo intervalo de tempo, e assim por diante, se a cada intervalo de tempo eu tiver um mesmo valor, esse objeto vai cair obedecendo uma progressão aritmética. Então, se ele cair aqui uma distância D, no próximo intervalo de tempo ele vai cair 3D, é o triplo daqui. A próxima, 5D e assim por diante. Então, são 3 coisas que você vai ter que saber aqui. Primeiro, o objeto tem que partir do repouso. Segundo, os intervalos de tempos têm que ser iguais. Teremos, então, que a distância percorrida a cada intervalo de tempo obedece à seguinte sequência. Uma progressão aritmética, D, 3D, 5D, 7D, 9D e assim por diante. Tem muita questão de vestibular que você só resolve com essa regra de Galileu. Aliás, só com ela não. Mas se você não conhecê-la, você vai resolver por outros métodos que vai te tomar muito, muito tempo. Tá bom? Então vamos treinar agora fazendo algumas questões. Vamos ler essa questão aqui, ó. Um objeto é lançado verticalmente para cima a 10 metros por segundo, retornando ao ponto de lançamento. Calcule o tempo de voo e a altura máxima. Tem várias formas de resolver essa questão. O método mais comum é o pessoal dividir subida e descida. Então, tem aluno que prefere calcular assim, ó. Para a subida, temos. Bom, o que a gente sabe? Esse cara foi lançado com uma velocidade de 10 metros por segundo. Gente, não se esqueça, você tem que convencionar. Isso é mais 10 ou menos 10? Então, seguindo o padrão que eu adoto. Vou adotar que o sentido positivo é para cima. Então, ao fazer isso, a gravidade que aponta para baixo, a aceleração da gravidade vai ser negativa. G vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Bom, se você considerar só na subida, o que eu sei? Que quando se atinge o ponto mais alto, no ponto mais alto, lá em cima, a velocidade vale 0. Então, tem aluno que prefere fazer o cálculo da subida. Bom, então como é que você faria? V igual a VO mais aceleração vezes o tempo. Velocidade final aqui é no ponto mais alto, 0. Isso é igual velocidade inicial mais 10
mais aceleração. A aceleração não é a da gravidade? Menos 10. Vezes o tempo. Que tempo? Tempo de subida. Faz as contas. O tempo de subida vai dar 1 segundo. Jacques, mas você quer o tempo de voo. Ué, mas o tempo de voo não é o tempo de subida mais o tempo de descida? Só que, se ele retorna ao ponto de lançamento, você concorda que o tempo de subida tem que ser igual ao tempo de descida? Como tempo de subida igual ao tempo de descida, então, o que a gente vai ter? Que o tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de descida. Então, o tempo de voo vai ser 1 para subir, mais 1 para descer. Então, esse cara vai ficar 2 segundos no ar, subida e descida. Esse é um jeito de resolver. Agora, para abrir a sua mente, olha outra forma de resolver essa questão. Você concorda que se esse objeto é lançado a mais 10 metros por segundo, ele vai subir, descer, e quando chegar aqui embaixo, ele está com qual velocidade? Velocidade de saída não é igual a velocidade de chegada? A velocidade agora é de menos 10 metros por segundo. Lembrando que eu estou adotando sentido positivo para cima. Logo, a gravidade que aponta para baixo, G tem que ser negativa. Tá, e daí? Ora, em vez de separar subida e depois descida, eu vou pegar tudo de uma vez. O que vai ser tudo de uma vez? V não é igual a VO mais A vezes o T? Então, vamos lá. Velocidade final. Quem é minha velocidade final agora? Aqui, a minha velocidade final era no ponto mais alto. Agora, aqui a minha velocidade final vai ser quando ela voltar para a mão do cara. Vamos imaginar que ele lançou do solo. Então, ela saiu do solo e voltou para o solo. Então, a velocidade final é no solo. E a velocidade inicial? Do solo também, ó. No solo. Aí, como é que fica? Qual é a velocidade final na hora que ela chega no solo? Menos 10. Isso é igual. Qual é a velocidade inicial quando foi lançada a partir do solo? Mais 10, ou seja, 10. Mais aceleração. Olha como é que é importante saber esse negócio de sinais. Tanto na subida quanto na descida só atua uma única aceleração, que é a da gravidade, que sempre é negativa nesse meu esqueminha do sentido positivo ser para cima. Então, aceleração menos 10, vezes o tempo. Que tempo? O tempo para sair do solo e voltar para o solo, ou seja, tempo de subida e de descida, ou melhor, o tempo de voo. Passa esse cara para lá, fica menos 10 com menos 10, menos 20. Menos 20 dividido por menos 10, aí ó, o tempo de voo, 2 segundos. Você já vai direto na resposta, tá vendo? Então é um jeito que eu até prefiro resolver. E ainda tem uma terceira maneira. Terceiro jeito, S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Então vamos lá. Qual é a posição final dele? Eu estou considerando que ele vai sair do chão e voltar para o chão. Então a posição final no solo, a posição inicial também no solo. Bom, então vamos lá. Posição final dele. Bom, estou chutando que o chão é o meu nível 0. Isso aqui é 0 metros. Ele saiu do 0 e voltou para o 0. Então ele foi e voltou, percorreu toda essa distância aqui. Posição final do solo, 0. Posição inicial dele, no solo, 0. Mais velocidade. A velocidade inicial. A velocidade inicial não era no solo, que no meu desenho valia quanto? Mais 10. Então é 10 vezes o tempo. Tempo de voo. Mais aceleração. A gravidade é negativa, então menos 10 vezes o tempo de voo ao quadrado sobre 2. Essa conta vai ficar então, ó, 0 igual 10t
Menos 10 por 2, menos 5t ao quadrado. Passa isso para lá. Então vai ficar 5t ao quadrado igual a 10t. Ó, esse t corta com o ao quadrado, porque t ao quadrado é t vezes t. Passa o 5 para cá e divide. Então você vai ter que o tempo é 2 segundos. 3 formas de resolver. Aqui as diferenças de tempo não vão ser muito gritantes não, tá? Mas a gente sabe, por experiência de sala, que a maioria de vocês prefere esse primeiro método, beleza? Bom, qual é a altura máxima que ele vai atingir? Ora, a altura máxima, agora eu já sei que ele gasta 1 segundo só para subir, então você pode calcular assim, ó. Por exemplo, você pode pegar a equação de Torricelli. V ao quadrado igual VO ao quadrado mais 2A delta S. Então vamos lá. Qual é a velocidade no ponto mais alto? 0. Isso é igual velocidade inicial mais 10 elevado ao quadrado mais 2 vezes a aceleração. Gravidade, de novo, respeitando esse princípio aqui. Gravidade negativa, menos 10. Vezes delta S. Então, agora só para a gente não errar. Se aqui é o meu zero, no ponto mais alto vai ser H, que eu vou chamar de H máximo. O que é delta S? Não é S final menos S inicial? O que é o S final aqui? Altura máxima. Menos a posição inicial, que é no solo, que é 0. Matamos a questão. Então, isso aqui vai dar 0 igual 10 ao quadrado é 100. 2 vezes menos 10 é menos 20. Menos 20, H máximo. Faz as continhas. Essa altura vai dar 100 dividido por 20. Esse cara atinge uma altura máxima de 5 metros. Você poderia fazer essa conta jogando. Uma vez que quem calcula pelo primeiro método, o tempo de subida não é só de 1 segundo, você poderia jogar aqui, ó. S final, que seria no ponto mais alto agora, seria a altura máxima, a posição inicial 0, velocidade inicial 10 vezes 1 segundo, porque é 1 segundo para subir, menos 10 vezes 1 ao quadrado sobre 2. Você vai ter que encontrar exatamente o mesmo valor. Tranquilo? Esse aqui é um clássico também de prova, onde ao mesmo tempo que eu vou lançar um objeto para cima, eu vou lançar um objeto para baixo, de tal maneira que eles vão se encontrar em um certo momento. Só uma coisa, essa questão poderia cair no nível horizontal. 2 carrinhos, um se movendo para um lado, o outro se movendo para o outro. Aí eles poderiam colocar um com movimento acelerado, outro com movimento retardado, carrinhos com acelerações diferentes. Então, o jeito para que eu vou resolver aqui é aquele jeito que resolve qualquer questão, seja na horizontal, seja na vertical ou na horizontal. Então vamos lá, eu abreviei bastante aqui o enunciado, mas a ideia é a seguinte: 2 bolinhas estão separadas por uma altura de 60 metros. A bolinha de baixo, que eu vou chamar de bolinha A, foi lançada a 20 metros por segundo. E a bolinha B foi lançada a 10 metros por segundo. Calcule o tempo de encontro. Vamos lá. Apareceu questões desse tipo de objetos andando em sentidos contrários. Você tem que estipular o que é positivo, se é subindo ou descendo. Como de sempre, eu vou adotar o sentido positivo para cima. Ao fazer isso, então essa velocidade é mais 20. E essa velocidade vai ser menos 10. Beleza? Até aí? Tranquilo. Tá, o que mais? A gravidade que atua nos dois. Só que esse cara vai subir com movimento retardado, esse vai descer com movimento acelerado. De qualquer forma, para os dois a gravidade sempre aponta para baixo. Então a gravidade é negativa para os dois. No caso, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza, e agora o que a gente faz? Pessoal, toda vez que aparecer questão onde um objeto vai encontrar com outro, use a equação da posição. Porque eu sei quando um objeto encontra com outro, só se for no mesmo local. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos pegar a função horária da posição.
S não é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2? Então, vamos lá. Só um detalhe, hein, pessoal? Se eu adotei que o sentido positivo é para cima, então esses 60 metros, o solo vale 0 metros e esse ponto aqui vale 60 metros. Lembrando que o sentido positivo é sempre o sentido crescente da trajetória. Repare que está crescendo de 0 para 60, subindo. Logo, o sentido positivo é subindo, beleza? Bom, então vamos lá. Qual que é a posição final do objeto A? Não sei. Qual é a posição inicial dele? Está no solo, 0. Mas, qual é a velocidade inicial dele? Velocidade inicial é 20. Vezes o tempo, mais a aceleração. A aceleração é da gravidade, que vale menos 10. Vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. Agora, a função horária para B. Posição final de B, qual que vai ser? Não sei. Qual é a inicial de B? 60. Mais velocidade, menos 10. Menos 10 vezes o tempo, mais qual é a aceleração? A da gravidade, menos 10. Vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. Acabou a questão, né? Agora que eu tenho as equações horárias, o que eu faço? No momento que eles se encontrarem, eles estão no mesmo local. Então, SA tem que ser igual a SB. O que é SA? 0 mais 20t. Menos 10 dividido por 2 é menos 5. Menos 5t ao quadrado. Isso é igual, posição de B, inicial 60, menos 10 vezes o tempo, menos 10 por 2, menos 5t ao quadrado. Ó, então vamos fazer as contas. Ó, o menos 5t passa para o outro lado, fica mais 5t ao quadrado, isso cancela. Eu vou ter então aqui, menos 10, passa para lá, mais 10. Mais 10 com 20, 30t. Isso é igual a 60. Então, eu tenho que tempo 60 por 30, 2 segundos. Se a prova perguntar onde é o local de encontro, você vai pegar esse tempo de 2 segundos e substituir nas equações. Vamos resolver agora essa questão, que eu não coloquei o enunciado direitinho, então eu vou te explicar o que você vai ter que calcular. Fala que uma torneira está gotejando e que tem aqui fotografias que eles falam que são estroboscópicas. O que é uma fotografia estroboscópica? É aquela que tira fotos em intervalos de tempos iguais. Não diz o enunciado de quanto em quanto tempo foi tiradas essas fotos. Mas ele me garante que entre a terceira e a quarta gota, a distância entre elas é de 6,25 metros. Ele pede para calcular a altura que a torneira está do chão, sabendo-se que a quinta gota toca no solo. Então, pausa o vídeo e tenta resolver essa aqui. Ela é muito difícil, tá? Bom, vamos lá. Como é que se resolve essa questão? O aluno que não conhecer a regra de Galileu vai ficar louco, vai querer saber quanto tempo que ele gastou para chegar até aqui. Depois o tempo para cá. Ô, cara, é tão sofrível essa questão pelo método tradicional que eu nem vou me atrever aqui. O que você tem que olhar? Olha só, a regra de Galileu sendo obedecida. A torneira, quando solta a primeira gota, a velocidade inicial dessa gota é o quê? 0. Então, parte do repouso, está caindo em queda livre, são intervalos de tempos iguais. Então, essas gotinhas têm que estar separadas por uma distância que obedece àquela progressão aritmética. Então, isso aqui vale D, 3D, 5D, 7D. E aí eu já sei que 5D vale 6,25. Então, temos 5D igual a 6,25. Passa o 5 para cá dividindo. Isso vai dar 1,25 metros. É o valor de D. Tá, mas eu quero a altura. Ué, mas olhando a figura, quem é H? Não é D mais 3D mais 5D mais 7D? Isso aqui vai dar 20, aliás, 20 não, vai dar 16D.
7 mais 5, 12, 13, 14, 15, 16 vezes d. Então, qual vai ser a altura? 16 vezes 1,25. Faz a conta, isso aqui vai dar 20 metros. É uma questão de solução bobinha, desde que você conheça a regra de Galileu. Tranquilo? Olha essa questão aqui. Você vai pausar e tenta resolvê-la, tá? Eu vou abandonar um objeto de uma altura h. Ele vai chegar no chão em t segundos. Só que o enunciado fala que o último segundo de queda, ele percorre 3/4 dessa altura. Calcule essa altura. Então, vamos fazer o seguinte desenho. Esse objeto é abandonado. Quem é abandonado, velocidade inicial é 0. Vai descer, vai chegar lá embaixo, caindo de uma altura h. E o tempo que ele gasta para chegar até o solo, ele não fala. Ele fala que gasta um tempo t. Tranquilo. E aí o que ele fala também? Que o último segundo, e aí que está o problema, esse cara está caindo por quantos segundos? Por 20 segundos? Então ele ficou 19 em cima, e o último segundo, ele percorre 3/4 da altura. Então vamos considerar que isso aqui vale 3/4 da altura. Só que isso é o tempo que ele gasta no último segundo, ou seja, o último segundo dura 1 segundo. Ele quer saber, baseado nesse desenho aqui, então, qual é a altura h. Gente, vamos pegar um número que eu acabei de dar para vocês. Se esse cara gastar 20 segundos para cair, se aqui ele gasta 1 segundo, então você concorda que aqui ele tem que gastar 19 segundos? Se ele cai tudo 20, o último segundo é 1, está faltando 19 no começo. O problema é que eu não sei se são 20 segundos, mas você concorda comigo que se essa altura vale 3/4, então essa altura aqui tem que valer o quê? 1/4, não é? H sobre 4 mais 3H sobre 4 é H. Agora vem cá, se todo esse tempo de queda foi T segundos, quanto tempo ele gastou nesse primeiro intervalo aqui, H sobre 4? Uai, se tudo vale T e o último segundo dura 1 segundo, então aqui eu tenho que gastar o tempo total menos 1, ou seja, T menos 1. E aí o que você vai fazer então nessa questão? Você vai dividir em duas partes. Você vai calcular a física do primeiro quarto e depois a física total. Por quê? Porque qual é a vantagem de eu mexer com isso e tudo, e não isso e depois aqui? É que eu sei que nesse começo, qual é a velocidade inicial? 0. E se eu pegar tudo, qual é a velocidade inicial? 0 também. Então, se a gente considerar S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Vamos lá, vamos estipular de novo. Qual que é o sentido positivo? Você pode escolher, só para ficar diferente agora, eu vou escolher o sentido positivo para baixo. Então, sentido positivo é para baixo. Se o sentido positivo é para baixo, então o sentido crescente está para baixo. Então, aqui é 0 e lá no solo seria H. Se eu tivesse escolhido o sentido positivo para cima, aí aqui seria 0 e lá em cima H, tá bom? Pensa que fosse números, igual lá na questão anterior, 60 metros. Se o sentido positivo for para baixo, então aqui seria 0 e aqui 60 metros abaixo, tá bom? Beleza, então vamos lá. Vamos pegar aqui, nesse primeiro quarto aqui, ó, em H sobre 4, temos. Então fica, posição final. A posição final dele é aqui, ó. Ele começa no 0 e percorre uma distância H sobre 4. Então, posição final, H sobre 4, é igual posição inicial. A posição inicial é 0. Mais velocidade foi abandonada, 0. Vezes o tempo. Quanto tempo daqui até aqui? T menos 1. Mais aceleração.
Como o meu sentido positivo está para baixo, então a aceleração da gravidade que aponta para baixo, a gravidade vai ser positiva. Então, mais 10 vezes t menos 1 ao quadrado sobre 2. Ó, aqui vai ficar fácil, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, isso aqui desaparece. 10 dividido por 2 é 5. O 4 que está dividindo, passa para cá multiplicando, então fica 4 vezes 5. H vai dar 20, que multiplica t menos 1 ao quadrado. Vamos deixar isso guardado. Não vamos desenvolver esse produto notável. Agora, vamos considerar a queda toda. Para H, temos. Então, vamos lá. Posição final. A posição final, ele saiu daqui e foi para o solo. Posição final, H. Isso é igual a posição inicial, 0. Mais velocidade inicial, foi abandonado, 0. Vezes o tempo. Quanto tempo que ele gastou para sair daqui e chegar no solo? Tempo t. Mais a aceleração, a da gravidade, que é mais 10, vezes o tempo, que é t, ao quadrado sobre 2. Pega isso aqui, você vai ter que h é igual a 5t ao quadrado. O que nós temos agora? Duas equações, duas incógnitas. Iguala os h's. Se você igualar os h's, você vai ter, então 20, que multiplica t menos 1 ao quadrado, é igual a 5t ao quadrado. Ah, vamos fazer uma coisinha? Pega esse 5 e passa para lá dividindo. 20 dividido por 5 dá 4. Então, isso aqui fica 4, que multiplica t menos 1 ao quadrado, isso é igual a t ao quadrado. O que eu vou fazer? Tira a raiz quadrada dos dois lados. Olha que legal. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de t menos 1 ao quadrado é t menos 1. Isso é igual a raiz quadrada de t ao quadrado é t. Fazendo as continhas aqui, você vai ter 2t menos 2 igual a t. O tempo vai dar 2 segundos. O que eu acabei de calcular? Que o tempo total de queda é de 2 segundos. Ah, mas se o tempo total de queda é 2 segundos, então teremos. O objeto ele não partiu do repouso, a velocidade inicial não é 0, então fica S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Posição final, no chão, H, igual posição inicial, 0, mais velocidade inicial, 0, vezes o tempo, 2 segundos, mais a aceleração, que é 10, vezes o tempo, 2 ao quadrado, sobre 2. Faz as continhas. Essa altura vai dar 2 ao quadrado, 4 por 2, que dá 20 metros. Resposta final. É uma questão difícil, tá, pessoal? Só que eu quero abrir sua mente. Tem um jeito muito mais rápido de resolver essa questão. Vem cá. Vocês perceberam que se aqui ele cai h sobre 4 e aqui é 3h sobre 4, você concorda que isso aqui é a mesma coisa que 1/4 de h? E aqui embaixo não é 3 vezes h sobre 4? Ah, mas espera aí. Isso não é o triplo disso? Então, se esse cara caiu uma distância, vamos chamar de distância d, esse aqui não está caindo o triplo do de cima? Ah, mas isso aqui não é a regra de Galileu, não? Um objeto que parte do repouso, se ele percorre d e depois 3d, então eu já tenho certeza que essas distâncias obedecem em intervalos de tempos iguais. Se isso aqui durou 1 segundo, então aqui em cima tem que durar quanto? 1 segundo. Aí, ó, pronto. 1 mais 1, eu já tenho tempo total de queda, valendo o quê? 2 segundos, eu já matava a questão direto, só de saber a regra de Galileu. E aí, é claro, tendo os 2 segundos de queda, joga na equação, você tem 20 metros do mesmo jeito.
Mais uma questão meio traumática para vocês. Um objeto é lançado verticalmente para cima com velocidade VO. Calcule a velocidade desse objeto ao passar pela metade da altura máxima. Isso aqui são aquelas questõezinhas que a gente chama de sopinha de letras. Eles não estão te dando números. E quando não te dá número, você tem uma certa dificuldade de mexer com algebrismos, ou seja, com questões literais. A gente só vai mexer com letra aqui. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, um bom desenho. Ele falou que o objeto é lançado. Então, eu vou lançar esse objeto para cima com velocidade VO. Esse cara vai subir até atingir a altura máxima. Já sabemos que ao atingir o ponto mais alto, a velocidade é 0. Então, velocidade 0, altura máxima. Tranquilo. Eu sei, então, que esse cara subiu essa altura H. Joia. Ele quer saber o seguinte. Na hora que esse cara estiver passando pela metade da altura, então na hora que ele estiver aqui, ó, qual é a velocidade desse objeto em função de, olha as opções, em função de VO. Então ele quer a velocidade aqui. Bom, então eu sei que isso aqui, ó, é a metade da altura máxima. H máximo dividido por 2. Vamos fazer por partes. Primeiro, vamos pegar subindo tudo. Ao atingir H máximo, temos. Então, vamos lá. Atingindo a altura máxima, eu vou ter... Pega a equação de Torricelli, porque eu não tenho os tempos aqui. V ao quadrado igual VO ao quadrado mais 2A delta S. Vamos de novo estipular o sentido positivo para cima. Então, a gravidade que aponta para baixo, a gravidade vai ser negativa. Então, tá bom. Feito isso. Velocidade no ponto mais alto, 0. Isso é igual velocidade inicial, VO, não tem valores, né? Mais 2 vezes a aceleração menos G, não vou substituir por 10 não, menos G, vezes delta S. Delta S não é S final menos S inicial? Se eu estou estipulando que o sentido positivo é para cima, então aqui é meu 0 metros, e aí, ó, 0, 1, 2, 3, até chegar na altura máxima, H máximo. Então, delta S, S final, H máximo, menos S inicial no solo, 0. Jacques, o que você obtém aqui? Ora, o que eu tenho aqui é que 0 é igual a VO ao quadrado menos 2GH máximo. Deixa assim quieto. Depois a gente vê o que faz. Agora vamos estudar física até atingir a metade da altura. Ao atingir H máximo por 2, temos, de novo, Torricelli, V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A delta S. Velocidade ao atingir metade da altura. Não sei, é o que eu quero descobrir. V ao quadrado. Isso é igual velocidade inicial. Também não sei, VO. Mais 2 vezes a aceleração menos G. Delta S. Bom, ele vai daqui até aqui. Então a posição final é H máximo sobre 2. Menos a posição inicial, que estava no solo, 0. Fazendo as continhas, eu tenho que V ao quadrado é VO ao quadrado menos 2GH máximo sobre 2. Uai, ó, 2 corta com 2. GH, então é menos GH máximo. Gente, eu quero saber a velocidade que ele vai ter. Olha as opções. Em função de VO. O Jacques, mas o que eu faço aqui? Ó? Eu tenho que ver, é alguma coisa VO menos GH máximo. Você não tem GH máximo aqui?
o que, que nós descobrimos? Passa esse cara para lá, o menos vira mais, você vai ter que G, que multiplica H máximo, isso é igual a VO ao quadrado sobre 2. Você vai pegar isso aqui e jogar ali. Então, você vai ter que a velocidade ao quadrado é igual a inicial, VO ao quadrado, menos GH. GH é VO ao quadrado sobre 2. Uai, VO ao quadrado menos meio, 1 menos meio é meio, né? Então, V ao quadrado dá meio VO ao quadrado. Velocidade vai dar raiz quadrada. Raiz quadrada de VO ao quadrado é VO sobre raiz de 2. VO, ó, raiz de 2 é 1,4. VO dividido por 1,4, isso aí dá mais ou menos 0,7. Isso aqui dá 0,7 VO. Resposta, letra C. Outra questãozinha para você tentar, sofrível. Calcule o tempo que a pedra vai gastar para chegar no solo, sabendo que o balão arrebenta a 27 metros de altura. Deixa eu te explicar mais uma coisinha. Você vai ter uma pedra que vai estar amarrada a um balão, e esse balão vai subir com velocidade constante de 6 metros por segundo. Quando esse balão atingir 27 metros de altura, ele vai estourar. E aí a pedra vai cair. Eu quero saber quanto tempo que a pedra vai gastar para chegar no chão. Pausa o vídeo e tenta. Vem cá, lembra daquela questão, das primeiras que eu fiz lá da cinemática, no movimento variado? Saiba explorar a questão. Você não pode chegar nisso aqui e simplesmente jogar equações e calcular. Primeiro, olha só, para você ter uma ideia, essa questão já caiu de duas formas nos vestibulares. No nível matemático, como está aqui, e outra só no nível teórico. Classifique o movimento da pedra até chegar ao solo. A maioria pensou, uai, a pedra está subindo, beleza. Na hora que o balão arrebentar, ela cai. E quando a pedra cai, ela cai com movimento acelerado. Não é bem isso. Por quê? A pedra estava subindo. Ela saiu do chão a 6 metros por segundo. E durante a subida, 6, até que o balão arrebenta. Quando a pedra tiver a 27 metros de altura, para onde que está a velocidade da pedra? Uai, continua com a velocidade do balão para cima. 6 metros por segundo. E daí? E daí que agora que o balão arrebentou, a tendência da pedra não é cair imediatamente, ela está a 6 para cima. Então, por inércia, a tendência dela ainda é continuar subindo para parar num certo ponto e finalmente descer. Então, olha só que questão interessante. Você tem dois movimentos. Primeiro, ela vai subir uma certa distância para atingir o ponto mais alto, que eu sei que a velocidade é 0, para depois cair. Então, o movimento ele é inicialmente retardado e finalmente acelerado. Esse era o ponto que mais importa nessa questão. A maioria acha que a pedra só cai direto. A maioria acha que a velocidade inicial da pedra é 6 para baixo. Não, é 6 para cima. Gente, tem várias formas de resolver essa questão. Tem aluno que prefere calcular. Bom, agora que eu sei, que eu interpretei desse jeito, se esse cara começa a 6, no ponto mais alto é 0, você vai calcular o tempo que ele gasta para chegar até a altura, até essa velocidade 0. E depois você calcula a altura que ele subiu, mais esses 27, você calcula a altura total, e aí você tem o tempo de queda. Bom, vai demorar demais. Eu prefiro fazer assim, ó. S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Lembrando, qual é o sentido que você está adotando como positivo? Eu, como sempre, escolho para cima. Esse é o sentido positivo. Então, a velocidade é mais 6, porque a velocidade está apontando para cima, na hora que o balão arrebenta. E o que mais? O chão é 0 metros. No lugar que arrebenta é 27 metros. E o que mais? A gravidade aponta para baixo. E olha que legal o que eu vou fazer. Eu vou pegar a subida e a descida tudo ao mesmo tempo. Independentemente disso, a gravidade sempre aponta para baixo. A gravidade é negativa. No caso,
menos 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então vai ficar. Qual vai ser a posição final dela? Bom, ele vai sair de uma posição de 27 e vai para o solo. Então, a posição final é no solo, é 0. Isso é igual posição inicial. A posição inicial é a 27 metros de altura. Mais velocidade inicial, 6, vezes o tempo, mais aceleração, é a da gravidade, menos 10, vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. Bom, isso aqui vai ficar menos 5t ao quadrado, passa para lá. 5t ao quadrado, mais 6t, passa para lá, menos 6t. 27, passa para lá, menos 27, isso é igual a 0. Bom, função de segundo grau, só calcular o delta. Delta, B2 menos 4AC, B2 menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 5, vezes o C, que é menos 27. Fazendo essas contas, isso aqui dá 36 mais 500, isso aqui dá 576. Legal. Então, o tempo vai ser menos B, menos 6, mais ou menos raiz quadrada de delta. Raiz de 576 é 24, sobre 2 vezes o A. 2 vezes 5 é 10. Então, eu vou ter duas respostas. Então, vamos lá. Menos com menos dá mais. Então, 6. 6 mais 24, 30. 30 dividido por 10, 3. 3 o quê? Segundos. A outra resposta, 6 menos 24, isso aqui dá menos 18. Menos 18 por 10, menos 1,8 segundos. Pessoal, existe tempo negativo? Não. Então isso aqui cai fora. Resposta. Esse cara levou 3 segundos para voltar ao solo. Então ele subiu um certo tanto e desceu um outro tanto. Se você quiser calcular quanto tempo que ele gasta para subir, você vai encontrar um valor. Por exemplo, o tempo que ele gasta só para subir, V igual a VO mais AT. Velocidade no ponto mais alto, 0. A inicial, VO, 6, menos 10 vezes o tempo. Aqui, ó, isso aqui daria 0,6 segundos. Então, 0,6 segundos mais 2,4 segundos para cair, para dar um total de 3. Mas não precisava fazer essa conta, não. Estou querendo só te mostrar.